Graça e paz, queridos. Aqui é o pastor Adriano, para quem não me conhece. A nossa igreja, a Igreja Burn, é uma igreja grande. Muitas vezes nós não conhecemos todas as pessoas, nem todas as pessoas nos conhecem. Bom, estamos aqui, sem mais delongas, para falar um pouco sobre o livro de Juízes. É uma classe que nós estamos gravando, para a nossa EBD, Escola Bíblica, E com muita alegria podemos aqui estar participando, Essas novas modalidades para a gente é um pouco ainda estranho, apesar dessa pandemia, apesar de tudo, a pouco estamos nos acostumando com essa nova maneira de pregar o Evangelho, de divulgar, de ensinar. Mas bom, vamos lá. Aqui é ao vivo, porque não tem como voltar depois. Mas eu preparei um breve resumo, porque para falar do livro de Juízes é um livro muito complexo. Para falar de todos os assuntos, todos os juízes, 14 juízes, não teríamos tempo nesses 40 minutos. Mas é uma aula, eu entendo assim, introdutória, que nós estamos dando livro por livro. E vamos lá, bom, Juízes, nós sabemos que é um livro do Antigo Testamento, Quem escreveu, possivelmente, nós não temos essa certeza, mas tudo indica que foi o profeta e juiz Samuel, Foi escrito no ano 1050 a 1004, antes de Cristo, e foi escrito para Israel, e mais que nada foi escrito para gerações futuras. E eu costumo dizer que eu creio que a Bíblia, ela foi deixada para nós, Se alguém que tem uma grande utilidade de todas essas escrituras, somos nós. Bom, foi escrito em Jerusalém. Moisés morre. Nós conhecemos a história do povo de Israel, como Deus levantou Moisés como libertador. Moisés tinha um rapazinho que era o seu braço direito, Claro que ele tinha ali Arão também, mas ele tinha um capitão do exército muito forte, que era Josué. E Josué é quem participa dessa introdução, Ele leva o povo a entrar na terra prometida. E nós podemos dizer que Josué, apesar da sua valentia, todos conhecem Josué 1:8, não? Esforça-te e ser valente, eu estarei contigo. Deus fala com ele, anima ele, mas Josué falhou numa questão que as nossas igrejas no Brasil e no mundo têm falhado muito, que foi a questão do discipulado. Ou seja, Moisés fez o discipulado, ele formou alguém, E Josué não. Josué, ele não formou a sua próxima geração de liderança, Ele não preparou alguém para ficar no seu lugar. E aí o que acontece na história de Juízes é que depois que eles entraram na Terra Prometida, depois que eles começam ali aquela nova modalidade de conquista, Eles tinham algumas tarefas difíceis pela frente. Uma das tarefas mais complicadas é que a terra estava ali, Deus havia prometido. Nós, por exemplo, se olharmos lá atrás, nós vamos ver quando Josué e Caleb foi espiar a terra. Lembre-se que se fala que havia gigantes, que havia um povo forte, mas era uma terra realmente que manava leite e mel. Mas nós sabemos que ali o povo se desanimou muito, e Josué falou: não, vamos, Deus nos dará a terra, promessa, nós vamos possuir. E assim aconteceu. Só que estando ali, eles teriam que ainda expulsar alguns povos, em especial os cananeus, E o povo, em vez de conquistar, ter vamos dizer assim, cumprir a tarefa ao 100%, não. Eles começam, em vez de expulsar o povo que estava ali, eles começam a se envolver com aqueles povos. Alguns eles os tomaram como escravos, outros começaram a participar, vamos dizer assim, da mesa junto com eles, e pior, o povo de Deus começa a cometer o pior pecado na nação de Israel. Eu costumo dizer que segue sendo o nosso pior pecado hoje,
que é a idolatria. E aí então surgiram os problemas. Então a história do livro de Juízes é uma história assim, eles em vez de tocarem para frente, em vez de eles expulsarem os povos cananeus e outros povos que estavam ali, porque a terra tinha sido dada para o povo de Deus, ao contrário, eles começam a compartilhar, eles começam a negociar, e pior, eles começam a participar no pecado, né, junto com as nações pagãs. E o que acontece? Os problemas chegam. E quando esses problemas chegam, Deus, em graça e em misericórdia, Ele começa a levantar juízes. Na falta de uma liderança, Deus levanta 14 juízes, né? Otoniel foi um deles, da tribo de Judá, Eude, da tribo de Benjamim, Sagar, né? Origem desconhecida, Débora, muito conhecemos a história de Débora, Gideão, outro juiz famosíssimo, Tola, Jair, da tribo de Manassés, Jefté, Ibzam, Elon, Abdon, o famoso Sansão, e no final nós vamos falar um pouquinho de um juiz, profeta, que foi Eli. Sabemos aí a história dos filhos de Eli, como foi um mau exemplo, e terminamos com um excelente exemplo, não só de juiz, mas como de profeta, que foi Samuel. O livro de Juízes aponta para a necessidade de um Salvador. Isso fica muito claro para a gente, né? Nós entendemos muito bem isso. E nós apontamos até o futuro e vemos quem? Gênesis 3,15 já prometia, né? Essa te ferirá, né? Mas nós sabemos que a promessa lá, que a serpente ia ferir o calcanhar de Cristo, mas ele ia, né? No espanhol nós falamos aplastar, né? Esmagar a cabeça da serpente, aponta a vinda do Messias. O livro fala disso, né? O livro mostra também que Deus é um Deus de amor. Até hoje tem sido para conosco. Deus é um Deus de graça, e por mais que nós cometemos pecados, nós falhamos, né? E o que não tenha pecado, que joga a primeira pedra. Nós vemos claramente, né, como Deus é um Deus de amor, de graça e de misericórdia. A história de Juízes é uma história trágica, né? E é uma história trágica também de Josué. O povo foi obediente no momento da conquista da terra, no momento de entrar, né? Mas quando eles já estão lá e precisam cumprir tarefas menores, eles, ao contrário, desobedecem, se envolvem na idolatria e eles são derrotados. O capítulo 1, né, começa a enfocar ainda nos últimos dias de Josué e depois nos dá uma visão geral, né, do que iria acontecer. Mas olhe bem, o livro de Juízes, ele fala de ciclos, né? Eu escrevi aqui, ele descreve 6 ciclos de desvio do povo de Israel. Começando antes da morte de Josué, ainda na presença de Josué, e levando o povo mais tarde à apostasia. E essas desviações, esses ciclos de caída, de decadência, eles estão divididos. Eu assim dividi que existem 5 razões básicas, né? É como um ciclo vital, né? A gente costuma falar no ciclo vital que o homem nasce, o homem cresce, né? O homem se desenvolve, ele se reproduz, mas depois ele morre, né? E aqui é como um ciclo, né, com razões desse declínio, porque entenda algo, não foi um declínio apenas estrutural, não é um declínio apenas que o povo estava em pobreza, não era um declínio apenas material, mas era um declínio moral e espiritual. A desobediência foi a primeira parte desse ciclo, né? E não expulsar os cananeus da terra. Nós vemos isso no capítulo 1, no verso 19, 21, 35. Depois a idolatria,
no verso 2:12, depois o casamento com os cananeus, algo que Deus havia deixado muito claro, que a nação de Israel não deveria de se misturar, no capítulo 3, versos 5 e 6. Depois nós vemos a questão de não obedecer os próprios juízes, 2:17, que Deus havia levantado, e depois deixar a Deus após a morte do juiz. Então o povo desobedecia, nós vamos repetir isso aqui várias vezes, é parte da história, caía em idolatria, casava com ímpios, não obedecia o juiz que Deus levantava para restaurá-los, e pior, o povo, né, depois da morte do juiz, tudo que havia sido construído, porque assim, eles eram levados, vamos dizer assim, cativos, eles eram aprisionados, as coisas andavam para trás a causa do seu pecado, mas eles, em vez de permanecerem firmes, morria o juiz. O que acontecia? Eles voltavam ao pecado. É como se fosse, nós temos um líder, temos um pastor, o pastor está nos ensinando muitas coisas, na falta daquele pastor, nós olhamos para trás. Então era bem a cara do ciclo vital de Israel. Eles estavam acostumados com isso. Aquela criança que obedece só na frente do pai e da mãe, quando o pai sai, quando o pai e a mãe não estão em casa, eles fogem da regra, era assim. E essa sequência foi repetida várias vezes na história. Israel deixava Deus, Deus os disciplinava, né? Permitia a derrota, mas disciplinava o seu povo. Aí eles caíam em derrota, imploravam a Deus pedindo libertação. Então Deus levantava um juiz. E o que acontecia? O juiz ia, lutava por eles. Nós vamos ver aqui que muitos desses juízes eram heróis, eram militares. Eles travavam guerra contra outros povos, libertavam o povo, e quando o povo já estava livre, o povo voltava a cair, né? Foram 14 juízes, 6 deles militares: Otoniel, Aod, Débora, né? Gedeon, Jefté e Sansão, né? Nós temos apenas aí 2 deles que foram assim mais ali apegados, né? A história de Débora é uma história muito bonita. Nós vemos a história também de Samuel, né, como profeta, como Deus usou a vida dele. E é interessante que há um contraste que nós encontramos, mas isso nós vamos ver lá no livro de Samuel, que é a próxima aula que eu vou gravar, se eu não estou enganado. E nós vemos que os filhos de Eli foram um mau exemplo. E Eli foi um mau exemplo de juiz, de profeta, de servo de Deus e liderança. E Samuel, tudo pelo contrário, né? Nós conhecemos a história de Samuel, nós sempre falamos o menino que escutou a voz de Deus. Agora, qual o método histórico? Eu gosto de falar do método histórico para falar um pouco quais são os antecedentes históricos. Juízes conta a história de Israel desde o tempo de Josué até Samuel. É um longo período, um período onde havia altas e baixas, mas foi o tempo mais sombrio, foi o tempo mais escuro da história do povo de Deus. O povo de Israel, queridos, apesar dos seus pecados e da sua idolatria, era um povo conhecido por um povo que ganhava as batalhas, um povo que ia para frente, um povo que era temido pelas outras nações. E nessa época dos juízes, tudo pelo contrário. O povo de Israel foram pobres, rejeitados, se misturaram com a idolatria, com a corrupção e foram derrotados, consequentemente, a causa do seu pecado, né? Foi um cenário muito triste, é muito conhecido como o início da Idade de Ferro, né? O Senhor, apesar dessa situação de pecado, levantou juízes para levar o povo à vitória e tirá-los das mãos do inimigo. Nesse contexto de declínio, os juízes surgem como libertadores, né? E eu acho muito interessante que Deus sempre levantou homens e mulheres para liderar e para libertar o seu povo. Nós vemos na história de juízes, é muito importante vocês aprenderem isso. Infelizmente, né, nós estamos em casa, eu estou aqui no meu quarto, não tenho um quadro, não tenho uma lousa, né, não consegui improvisar, moro num apartamento pequeno.
para escrever um pouquinho, né? Inclusive tem um quadro que nós vamos ver aqui mais para frente. Felizmente não consigo escrever, mas nós vemos aqui um método panorâmico narrativo. É uma narração, né? É uma história progressiva que vai contando esses altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Mas qual é a ideia de mostrar esses altos e baixos? Porque Deus estava mostrando constantemente esses altos e baixos. A ideia era mostrar o que o pecado traz, o estrago que o pecado traz ao povo de Deus, que terminava em choro, mas também mostrar a salvação quando havia um arrependimento sincero. O livro foi escrito para nos trazer a nós também essas advertências futuras, né? Que Deus é um Deus de seriedade, Deus é um Deus nós não podemos zombar dele, não podemos brincar com ele. Todos os nossos pecados trazem consequências, queridos. Muitas vezes nós pensamos, por que ler esses livros? Um livro como o Juízes, vendo ali o povo caía, se levantava, caía, se levantava, caía, se levantava. O que isso me ajuda? Isso mostra a graça e a misericórdia de Deus, mas mostra também que eles tiveram consequências graves, né? Os temas do livro, inclusive, falam de apostasia, de opressão, de arrependimento, mas também de restauração. A ênfase são os resultados significativos das conquistas que o povo teve, como eles avançaram, mas a ideia aqui é notar como o pecado os levou ao fracasso espiritual. Eu hoje estava orando aqui antes de dar essa aula e eu estava pensando, né? Eu falo por mim, eu sou um pastor, sou pai de família, tenho 21 anos quase de casado, mas tenho falhas, tenho erros, né? Muitas vezes nós pensamos que pecado é só o adultério, pecado é só a mentira, pecado muitas vezes pensamos que é só as coisas grandes, vamos dizer assim, aos nossos olhos. Não, pecados são coisas pequenas também. Pecados também são os pecados de omissão. Deixar de fazer a vontade de Deus é um pecado. E muitas vezes eu estava pensando, Deus em graça e misericórdia tem usado as nossas vidas para o louvor da sua glória, não é? E eu estava pensando, se a minha vida fosse 100% na presença de Deus, a Bíblia diz que devemos de buscar a santidade, né? Ser santo significa ser separado, né? Se buscamos essa santidade, se conseguimos, quanto mais perto, né, desse padrão, né, dessa estatura do varão perfeito, etc. Claro, somos homens, somos falhos, mas se Deus assim nos usa, imagina se estivéssemos quase batendo com a perfeição. Deus faria coisas muito maiores. O que eu quero dizer, os Juízes, como Sansão, era um homem que Deus usou de uma maneira poderosíssima. Nós conhecemos a história de Sansão, não temos tempos aqui para contar tudo o que Deus fez, mas Deus usou ele de uma maneira sobrenatural e era um homem com muitas falhas, com muitos pecados, com muitas situações conflitivas. Imagina se ele tivesse tido uma vida mais direcionada com Deus. O que Deus não poderia ter feito, né? Muito. Então é assim. Mas o livro fala a necessidade do líder também. Isso é muito importante, quero deixar isso para vocês. O livro fala, mostra mais que nada, porque assim, o plano de Deus era mas a causa do pecado de Israel, muitas coisas foram, vamos chamar assim, improvisadas, né? E Deus levantou esse juiz realmente, mas muitos deles não eram, vamos dizer assim, os ideais. Deus usou em graça e misericórdia. Isso mostrava a necessidade de liderança. Quando esteve Moisés, tinha líder. Quando esteve Josué, tinha líder. Depois morre Josué, não há uma liderança estabelecida. Então, quando falta líder, em outras palavras, faltava no caso deles um rei. Não é? Depois nós conhecemos a história, eles pedem um rei, querem um rei à sua vontade, à sua maneira também, erram aí também, vem Saul, não é o nosso tema aqui, vamos ver mais para frente, e quando chega Saul, nós sabemos que
Saul se desvia também e ele se perde totalmente, até que entra Davi, né? E Davi, não quero adiantar a aula de Samuel, mas apesar do seu pecado com Betseba, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque havia um quebrantamento, porque havia uma entrega. Agora, como ler, como olhar esse livro e tirar boas lições para a nossa vida? Porque eu escrevi aqui, né? As histórias dos livros de Juízes são tão sensacionais como Cidade Alerta, né? Como o da Atena, como esses programas que a gente espreme e sai sangue, né? Na minha época de menino tinha o Gil Gomes, né? Tô tentando lembrar aqui o nome dos programas, né? Eu lembro que tinha um jornal em São Paulo que, se você espremesse ele, parecia que saía sangue, né? Era horrível, a capa de jornal é feia. E o livro de Juízes é um livro que fala aqui de assassinatos, morte, né? Depravação sexual, abuso sexual, mutilação bizarra. É um livro que, quando você olha para ele, os jornais ficam atrás. Como aprender desse livro? Quando nós olhamos com uma visão espiritual, nós vemos toda essa depravação, nós vemos toda esse declínio moral, né? Como o povo cai na anarquia, etc. A sociedade se perde, mas nós vemos também como Deus estende a sua mão poderosa. Isso nos anima, porque fala, poxa, se Deus perdoa o povo lá, em graça e misericórdia, eu também receberei o perdão de Deus. Juízes escreve a vida dos israelitas de uma maneira detalhada, e como eles caminharam, né? Cada história tem elementos muito importantes. Se você pegar a história de todos os juízes, 14 juízes, nós vamos ver que começa falando sobre a bênção de Deus, como eles se rebelaram, o povo, né? Caindo em idolatria, e qual foi o resultado. Em meio à angústia, eles voltavam ao arrependimento. Eu não quero fazer disso uma pregação, né? Uma aula. A gente, pastor, tem a tendência de acabar pregando, né? E ainda mais nessas circunstâncias e falta de um slide, enfim, de uma lousa. Mas vamos aplicar um pouquinho. Vemos que nós também estamos constantemente falhando. E Deus constantemente nos está perdoando, né? O livro de Juízes, quando nós examinamos ele, nós começamos a identificar. Quando nós olhamos a vida de Débora, né? Quando olhamos a vida de Antoniel, quando vimos a vida de Baraque, de cada um deles, nós começamos a enxergar a nossa vida e como nós também nos desviamos muitas vezes, como nos esquecemos do nosso Deus, né? A estrutura, né? Capítulo 1 e capítulo 2 fala sobre a conquista de Israel, né? Conquista aos cananeus, né? O anjo de Jeová, a prova de Israel. Capítulo 3 vai falar sobre Otoniel, a liberdade de Israel, Aodes e Sangar. Capítulo 4, além da história de Débora e Baraque, né? O cântico de Débora, né? Capítulo 6 vai falar daquele homenzinho que estava lá esmagando as uvas, né, no lagar, e o Senhor o chama, quem que é? Gideão. E como Gideão captura os reis de Madiã, no capítulo 8. Capítulo 8 ainda vai falar do reinado de Abimeleque, e depois o capítulo 10 nós já alcançamos aí Jefté, né, e os amonitas. Capítulo 13, né, nascimento de Sansão. Capítulo 14, a história de Sansão e da mulher filisteia. Capítulo 16, Sansão e Dalila. Uma história muito conhecida, né? Sansão conhecido pelos seus cabelos, né? Capítulo 17, Micaía. Capítulo 19, o levita e a concubina, né? Depois nós vemos já no capítulo 20, a guerra contra Benjamim e as mulheres para os benjamitas. E toda aquela história, a guerra entre as tribos. O livro de Juízes relata uma guerra civil, né? E alguns desafios na interpretação desse livro. Porque olhe bem, quero que você analise comigo. Tem muitas coisas na Bíblia que nós temos dificuldades realmente.
né? Não vamos esclarecer, talvez você diga, que legal, o pastor vai esclarecer. Não há tempo em uma aula para esclarecer, mas eu quero te deixar até para você pesquisar e para você debater. E uma hora, num desses encontros nossos na porta da igreja, podemos conversar um pouquinho sobre isso ou num café. Por exemplo, desafios interessantes. Como ver os atos violentos dos homens contra os seus inimigos ou compatriotas, com ou sem a aprovação de Deus? Muitas vezes é Deus quem os mandava para a guerra, com as espadas, lutar e cortar a cabeça dos caras e realizar aquelas barbaridades. O uso de Deus, né, das pessoas, como Deus usou homens como Gideão, Jefté, como Deus usou a Sansão, que era um homem que tinha um impulso carnal muitas vezes, mas Deus o encheu em várias situações do seu espírito e o usou. Como ver o voto de Jefté e a oferta da sua filha, como resolver a vontade soberana de Deus, a sua obra providencial diante do pecado, porque aos nossos olhos, queridos, diante de tanta barbaridade que nós vemos nesse livro, é melhor Deus falar assim, vamos acabar com tudo isso. Como foi com Moisés, quando Deus realmente falou, Moisés, vamos acabar com essa história aí, e Moisés foi um intercessor. Isso mostra como Deus quer que nós tenhamos esse coração de intercessores diante das calamidades, diante do pecado, diante das fraquezas dos homens, né? Mesmo dentro da igreja, nós muitas vezes somos realmente muito legalistas, nós julgamos muito, nós somos muito duros e nós não entendemos que hoje pode ser que nós estamos na cima, mas amanhã talvez estejamos embaixo. E o coração de Deus ore, interceda, clame, perdoe, há uma nova oportunidade, né? A Bíblia hebraica, né, assim como todas as versões antigas, chama este livro de Juízes, né? É um nome que eu fiquei pensando, Juízes, né? Juiz fala de justiça, juiz fala de equidade, juiz fala de transformação, fala de dar àquele que perdeu o que lhe corresponde, né? O juiz na cultura hebraica não era apenas uma figura judicial, às vezes entendemos assim, mas ele era também um líder em muitas outras áreas. Inclusive, era um homem muitas vezes das forças armadas, né? Muitas vezes também em cargos administrativos. Juízes fala de justiça, né? Eu gosto muito, não quero desviar o nosso tema aqui não, talvez até vou tocar isso em outra aula, mas eu gosto muito da história de Davi, né? Quando Davi pergunta se havia ficado alguém, né, da genealogia, da família de Jonatas, para que ele pudesse abençoar, né? Então, eles falam para Davi, olha, tem um homenzinho por aí, um paralítico, um lisiado, chamado Mefibosete, né? E Davi manda trazer aquele homem, né? Porque ele era familiar de Jonatas, o seu amigo que ele havia jurado, havia prometido que ele haveria de honrar a sua descendência. E eu sempre falo quando prego sobre isso, imagina a cena, né? Davi, não fugindo do nosso tema de juiz, na mesa, né, do seu palácio real, e ali sentou homens como Absalão, Amon, né, Tamar, os filhos de Davi, e de repente eles olham em volta da mesa e vê ali um lisiado, né, um homem que era desprezado pela sociedade, pela sua deficiência física. Conhecemos a história de Mefibosete, foi atropelado, etc. Então, como viram os filhos de Davi? Pai, você está maluco? Aqui é o palácio, aqui é a mesa do rei, né? Então vemos como Davi zelava por essa questão de fazer justiça, né? O livro de Samuel fala de justiça.
Então, nós temos que entender o seguinte: um juiz não era apenas, né, naquela época de Davi, de Samuel, do juiz, o juiz não era apenas um que julgava, um que acusava. Um juiz era uma pessoa que trazia liberdade. Os comentaristas dizem que eles deveriam ser chamados, talvez não juízes, mas libertadores ou salvadores, né? O período histórico abarca desde a morte de Josué até o reinado de Saul. E esse tempo todo, né, nós vemos como os juízes foram também importantes, né? Existem alguns detalhes muito importantes no livro, né? E o pecado aqui, por exemplo, é descrito como palavras: e os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos de Deus. Olha essas palavras, destaquei essas palavras: fizeram o mal. O que é o mal aos olhos de Deus? Tudo que vai em contra da vontade do Senhor. Tudo que vai em contra dos princípios bíblicos, né? Há muita discussão, muitas vezes, dentro das igrejas, se isso é pecado, isso não é. Eu acho, queridos, que nós temos o Espírito Santo. E quando nós pecamos, quando nós falhamos, logo, logo nós sentimos o Espírito Santo falando ao nosso coração, né? O livro fala muito a palavra escravidão. A palavra diz sobre o Senhor: e Ele nos entregou nas mãos de tal inimigo. Frequentemente o livro fala de escravidão. É interessante que, olha só, o livro fala: e ele nos entregou nas mãos de por tais pessoas e por tantos anos. O número de anos é declarado, né? É interessante que era tipo assim: Deus os entregou. Não foi o inimigo que foi e conquistou o povo de Deus. Aí nós vemos que Satanás, queridos, ele não tem força. Muitas vezes nós ficamos temendo ao diabo. O diabo não tem força. Até quando nós somos, vamos dizer assim, castigados, ou colocados à prova, ou colocados numa situação complicada, difícil, né, para o nosso próprio aprendizado, para o nosso crescimento, é porque Deus está permitindo aquela situação. O Senhor nos entregou nas mãos de. Então, observe bem a tua vida, né? Não quero fazer disso, como eu falei, uma pregação, mas observe a sua vida. Pode ser que você está passando por alguma situação e Deus te entregou, né? Fala muito de súplica, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Isso é muito interessante. Esse estágio foi expandido e muito bem explicado. Quando nós estamos, queridos, no fundo do poço, é como Jonas dentro da baleia, né? Do peixe, do grande peixe. Não há outro caminho. Temos que clamar, temos que suplicar, temos que pedir por misericórdia. E o livro fala muito também de libertação. Isso se refere apenas à libertação, talvez política ou militar. Entendemos, parece que assim, mas entenda que nem sempre era só política ou militar, mas também era espiritual. O Senhor levantou um libertador para eles. O livro fala. Então, olha essas palavrinhas-chave, né? E os filhos de Israel fizeram o quê? O mal. O livro fala muito, né? E o Senhor os entregou nas mãos de... E o livro fala muito. E o Senhor levantou um... E eles não souberam fazer isso. Ao contrário, eles casaram com as cananeias, eles não expulsaram o povo que Deus disse que deveriam ser exterminados, retirados dali, eles se misturaram, eles praticaram a idolatria, ou seja, em outras palavras, né, é o que nós costumamos dizer, né, os pastores, o famoso ditado, né, muitas vezes o mundo está entrando dentro da igreja em vez da igreja entrar no mundo e alcançar aqueles que são de parte, né, que são separados, podemos dizer assim, não separados, não estaremos falando de eleição, de predestinação, mas aqueles que podem ser alcançados, né? Então, olhe bem, esse livro nos ensina que nós precisamos estar atentos ao que Deus quer fazer, não perder tempo, né? E porque o segundo ponto que eu ia falar, talvez você diga, eu estou brincando com o pecado. Cuidado, porque se Jesus vier hoje
você pode perder a sua salvação. Então, precisamos viver uma vida, buscar a santidade, buscar a estatura do varão perfeito, buscar a vontade de Deus. Não podemos brincar. Porque assim, quando nós estamos brincando com fogo, brincando com o pecado, nós literalmente estamos perdendo tempo. E estamos dando trabalho para Deus. Todos esses juízes que Deus teve que levantar, todos esses homens. Caramba, se Israel tivesse obedecido de primeira, se Josué tivesse tido a consciência de formar uma outra liderança. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, algo muito pessoal. A liderança é importantíssimo, claro. Pastorado, né, enfim, diaconado. Mas acho que cada um de nós, o pastor Neto tem pregado muito sobre isso, nós temos a responsabilidade pelas nossas vidas. Nós não somos crianças. Alguns, tudo bem, está no leitinho ainda, a gente está ensinando, para isso são essas aulas, mas muitos já vieram de outras igrejas, ou muitos já estão caminhando aí, 5º ano de igreja. É tempo de fortalecer, de crescer, é tempo de avançar, é tempo de deixar Deus usar as nossas vidas, não para que estejamos como o povo de Israel estava, preciso que Deus levante um libertador para ajudá-los. Não, que nós sejamos esses libertadores, no bom sentido da palavra, longe, claro, de compararmos a Cristo. Que nós sejamos esse povo escolhido, essa igreja, que as portas do inferno não prevalecem contra ela, e que nós possamos levar o Evangelho. Que Deus os abençoe. Foi apenas uma pequena introdução, 41 minutos. Que Deus possa seguir abençoando a vida do pastor Ebinho, que está aí tocando essas classes, e que possamos contribuir. Aqui estamos, apesar da correria do dia a dia. É um prazer poder estar com vocês. Forte abraço, Deus os abençoe.